Durante a ronda para proteger suas terras, o fazendeiro viu uma égua debilitada, presa a uma armadilha enferrujada, enquanto os caçadores riam ao longe. Ao salvá-la, ele não apenas enfrentou o desprezo desses homens ricos, mas também desafiou sua crueldade. Porém, no instante em que os 5 mustangs apareceram para defender a égua, a arrogância dos caçadores desapareceu e o silêncio tomou conta de todos. Marcos Campos se levantou antes mesmo do sol aparecer, empurrado por uma inquietação que vinha crescendo nos últimos dias. O vento seco cortava a pele, sinal de que o calor viria forte mais tarde. Ele preparou Trovão, seu cavalo de confiança, verificando cada detalhe da cela. A cada movimento, sentia um arrepio de preocupação. Rumores de armadilhas ilegais estavam se espalhando pela região, e os relatos não pareciam simples exageros. Montado em Trovão, Marcos seguiu por um caminho estreito que serpenteava pelos arredores de seu rancho. Lá embaixo, o vale se estendia até se perder de vista, pontilhado de arbustos retorcidos e pedras que brilhavam sob a luz nascente. O silêncio pesava. Alguns pássaros ensaiavam trinados curtos, interrompidos de vez em quando por um farfalhar no mato seco, mas havia algo diferente no ar. Um presságio desconfortável que o mantinha alerta. Depois de um tempo, ele notou uma poça de cinzas espalhada sobre a terra rachada. Desceu de Trovão e se abaixou para tocar aquelas cinzas ainda mornas, provando que alguém estivera ali na noite anterior. Havia também marcas de pneus, embora meio borradas, como se tivessem saído rapidamente. Marcos franziu o senho. Não era comum ver veículos pesados circulando naquela trilha, tão distante das estradas principais. Mais adiante percebeu que parte do capim estava amassada, como se pessoas tivessem parado para comer ou descansar. Encontrou latas vazias e resíduos de comida, jogados sem cerimônia. Aquela falta de cuidado e a certeza de que desconhecidos perambulavam pela área intensificaram a aflição que ele já sentia. Conforme avançava, chegou a uma região mais pedregosa, onde Trovão relinchou inquieto. Marcos desceu outra vez, conduzindo o cavalo pelas rédeas. O chão parecia mostrar um rastro de pegadas, algumas profundas, indicando que o grupo era numeroso ou carregava peso. A certa altura, um som o fez erguer a cabeça. Um pássaro se agitou no topo de um galho e voou abruptamente, assustado por algum estímulo invisível. Marcos seguiu o som e o movimento das folhas até se deparar com uma visão perturbadora. Um metal enferrujado, de dentes grossos, estava cravado na terra. Uma das lâminas da armadilha estava coberta de manchas escuras e secas, que ele suspeitava ser sangue. A simples visão daquilo lhe revirou o estômago. Era claro. Alguém andava armando aquelas ciladas para capturar animais. Ele tentava manter a calma, mas o coração batia forte. Foi quando ouviu, mais distante, um relincho agudo, quase desesperado. Trovão reagiu, empinando as orelhas. Marcos rapidamente montou de novo e seguiu naquela direção, desviando-se de arbustos espinhentos e pedras soltas que dificultavam o trajeto. O som vinha de um terreno levemente inclinado, cheio de mato alto. Chegando lá, ele avistou a cena que temia. Uma égua selvagem estava presa em uma armadilha semelhante à que ele encontrara há pouco. As mandíbulas do ferro cravavam fundo na perna dianteira do animal, que tremia e bufava, os olhos esbugalhados de medo. O chão ao redor estava revolvido, marcado pelos cascos em tentativa de fuga. A égua relinchava novamente, um grito triste que ecoava pela paisagem. Marcos saltou de Trovão, aproximando-se com cautela. Ele falava baixinho, quase como se tivesse a esperança de acalmá-la. "Calma, menina. Eu vou te tirar daí, prometo." A cada passo, a égua se agitava mais, ameaçando se ferir ainda mais na armadilha. Marcos respirou fundo, procurando manter a própria tranquilidade para transmitir alguma confiança. Uma faísca de compaixão acendeu nos olhos do homem ao ver quanta dor ela devia estar sentindo. Ele precisava ser rápido, mas também preciso. Quando já estava bem perto de soltar a égua, ouviu passos apressados e se virou, o coração disparando. Esperava se deparar com o pior,
Mas era Raimundo, um amigo antigo e peão de seu rancho, que vinha apressado, os olhos arregalados ao entender a situação. Raimundo ergueu a mão num cumprimento rápido e se aproximou. Marcos, você tá bem? Que diabos é isso? Pegaram essa pobre coitada. Ajuda aqui a segurar o focinho dela para que eu possa abrir a armadilha, instruiu Marcos, apontando para o ferro que prendia a pata da égua. Raimundo obedeceu, falando baixinho com a égua, tentando acalmá-la enquanto Marcos estudava o mecanismo enferrujado. A tarefa não seria fácil. A mola parecia emperrada pela oxidação, e seria preciso força. Ele colocou uma bota firme sobre a alavanca, forçou com as duas mãos, e sentiu o peso do ferro começar a ceder. A égua relinchou outra vez, mas não se debateu tanto, talvez intuitivamente percebendo que Marcos estava tentando ajudá-la. Depois de muito esforço, a armadilha cedeu. A perna da égua, solta do metal, escorreu sangue fresco, o que fez Raimundo soltar um leve palavrão. Ele passou o braço pelo pescoço do animal, num gesto cuidadoso para mantê-la imóvel enquanto Marcos verificava a gravidade do ferimento. Apesar de tudo, parecia que não havia fratura exposta, mas a mandíbula de ferro havia penetrado fundo na carne. Precisamos limpar isso e levar ela para o rancho antes que infeccione, disse Marcos, com a voz ainda trêmula de tensão. Eles não tiveram muito tempo para respirar aliviados. No meio do mato alto, a alguns metros dali, algo se moveu. Raimundo largou a égua por um instante e pegou o revólver do coldre, os olhos atentos. Uma rajada de vento soprou, balançando as folhas e projetando sombras estranhas no chão. O silêncio pareceu engolir tudo ao redor. Devem ser eles, murmurou Raimundo tenso. Se for, estamos vulneráveis aqui, concordou Marcos. Precisamos levar a égua o quanto antes. Afastaram-se uns passos para checar o perímetro, mas não viram ninguém. Ficaram sem saber se os caçadores estavam apenas observando ou se tinham fugido ao perceber que Marcos e Raimundo estavam armados. Preferindo não descobrir da pior forma, decidiram agir rápido. Raimundo apanhou as rédeas de trovão enquanto Marcos tentou guiar a égua ferida. Ela mancava, respirando pesado, mas parecia resistir à dor, como se compreendesse que eles eram sua única chance de escapar dali. A tensão no ar só aumentou. Cada galho quebrado, cada folha farfalhando, soava como um alerta. Marcos olhava por cima do ombro a todo instante, receoso de um disparo a qualquer momento. O mato se fechava em alguns trechos, obrigando-os a seguir mais lentamente. No silêncio sufocante, ouviram um farfalhar. Raimundo levantou a arma, mas notaram que não passava de um tatu correndo assustado pela vegetação seca. Aliviados, continuaram a trilha de volta ao rancho. Você viu, Marcos? Disse Raimundo, a voz ainda baixa. Eles deixaram tudo jogado lá para trás. Lata, papel, essas armadilhas velhas. É gente que não liga para nada. Só quer matar ou capturar de qualquer jeito. Marcos assentiu, comprimindo os lábios num gesto de raiva contida. Trovão bufou impaciente, pegando o passo um pouco à frente, como se quisesse chegar rápido a lugar seguro. O tempo todo, Marcos sentia que a qualquer segundo um tiro poderia atravessar o ar. Demorou, mas conseguiram vencer o terreno mais acidentado. A égua, exausta, deu alguns passos trêmulos até uma sombra onde havia capim menos duro, ainda relinchando de dor. Marcos se ajoelhou ao lado dela, conferindo o ferimento. O sangue escorria devagar, misturado a poeira e ferrugem. Mesmo assim, sentiu alívio por tê-la libertado antes que fosse tarde demais. Raimundo, tentando acalmá-la, passava a mão no pescoço do animal. Os olhos da égua estavam mais calmos agora, embora ainda demonstrassem receio. Era como se aceitasse que os dois homens não eram ameaça, mas sim seu único suporte naquele inferno de armadilhas e caçadores. Uma rajada de vento passou por eles, levantando poeira e sacudindo o capim ressequido. Raimundo pensou em sugerir que ficassem por ali mais um instante, mas Marcos sabia que não podiam se demorar. Logo, aquela cambada de predadores humanos poderia voltar. Vamos levantar ela,
decidiu Marcos com firmeza. E seguir até o rancho. Lá cuidamos desse machucado direito. Raimundo concordou, e juntos conseguiram apoiar a égua para que ela mantivesse o equilíbrio sobre as 3 patas saudáveis. Trovão, ao lado, relinchou como se chamasse atenção para algo à distância. Marcos ergueu o olhar, o coração batendo forte. Muito longe, quase imperceptível, parecia ouvir um eco metálico. Eles apressaram os passos, saindo da área mais densa do mato. A poeira subiu densa ao redor dos cascos, turvando o ar. O sol, agora forte, refletia no suor que escorria pelas têmporas de Marcos. Ele sentia cada músculo da perna doer pelo esforço, mas não desistiria. A égua dependia dele. Quando finalmente pararam para tomar um fôlego rápido, a pobre égua, mesmo ferida, ergueu o pescoço e soltou um relincho sentido, que reverberou nas pedras dos desfiladeiros próximos. Nesse instante, o som de disparos ecoou ao longe, aumentando sua aflição. Aquilo confirmava que não estavam sozinhos na região. Então, tudo se calou outra vez. Raimundo olhou para Marcos, que tentava demonstrar coragem, mas sua expressão de alerta o denunciava. Não havia mais como fingir que não estavam entrando em um problema muito maior do que apenas uma armadilha solta na mata. Era algo organizado, perigoso, e que ameaçava tanto o gado quanto a vida selvagem que Marcos tentava proteger. E ele não podia recuar. Não depois de ver o que vira, de sentir nas mãos o ferro cravado na pata da égua, de presenciar o desespero do animal preso à própria dor. A adrenalina lhe dizia que o confronto estava apenas começando, mas não havia escolha. O sertão exigia coragem, e ele estava disposto a lutar até o fim por ela. Enquanto a égua relincha de dor, Marcos ouve tiros distantes ecoando pelos desfiladeiros, um lembrete implacável de que os caçadores podem estar mais perto do que ele imagina. Os disparos ecoaram mais uma vez, cortando o ar seco do sertão, e o coração de Marcos deu um pulo. A preocupação com a égua ferida aumentou. Ele e Raimundo se entreolharam, cientes de que precisavam agir rápido para não serem surpreendidos por quem quer que estivesse circulando por ali. Com um puxão firme nas rédeas, Marcos fez um sinal para que Raimundo o ajudasse a conduzir a égua a um ponto mais abrigado, onde pudessem estancar o sangramento e preparar a viagem de volta ao rancho. Enquanto se esgueiravam por entre os arbustos, tentando manter a égua calma, o som de passos e galhos quebrando se intensificava. Raimundo sacou a arma, cuidando para não assustar ainda mais o animal. O vento soprou, levantando poeira e arrastando folhas secas que pareciam sussurrar avisos de perigo. Finalmente, avistaram um pequeno recanto sombreado, protegido por rochas, onde poderiam improvisar um curativo. A égua tremia e bufava, quase incapaz de se manter em pé. Sem perder tempo, Marcos retirou uma tira de pano de sua mochila e pediu que Raimundo o ajudasse a limpar o ferimento. A cada toque, o animal recuava, mas a voz de Marcos, baixa e serena, procurava transmitir alguma segurança. Calma, menina, só um pouco mais. Raimundo, ajoelhado ao lado da égua, passava a mão pelo pescoço dela, tentando distraí-la enquanto Marcos terminava de enfaixar a lesão. O pano ficava rapidamente manchado de vermelho, mas pelo menos estancava um pouco do sangramento. Depois de alguns minutos tensos, conseguiram estabilizar a ferida o suficiente para seguir viagem. Trovão, que se mantinha a poucos metros, dava sinais de inquietação. Pisoteava o chão e soltava relinchos curtos, como se farejasse o perigo no ar. Percebendo que não havia tempo a perder, Marcos e Raimundo decidiram retornar ao rancho por uma trilha menos evidente, evitando chamar atenção. Cada som, cada estalo de graveto, fazia o coração disparar, mas precisavam continuar. A viagem foi um teste para os nervos de todos. A égua mancava, esforçando-se para não ficar para trás. Raimundo a apoiava quando ela vacilava, e Marcos, à frente, mantinha os olhos e ouvidos atentos a qualquer movimento suspeito. Entre subidas e descidas em terreno pedregoso, atravessaram um trecho estreito cercado de cactos. O calor começava a aumentar,
mas a adrenalina mantinha os dois homens alertas. Quando finalmente avistaram o rancho ao longe, o sol já subia forte, queimando a nuca de cada um. A porteira rangeu ao ser aberta e um dos peões, chamado Jonas, correu para ver o que estava acontecendo. "O que houve, seu Marcos?" perguntou, arfando ao notar o sangue escorrendo da atadura improvisada na perna da égua. "Depois eu explico com calma", respondeu Marcos, apressado. "Me ajuda a levá-la para o estábulo. Tenho que limpar esse ferimento melhor." Jonas e Raimundo ficaram ao lado da égua, enquanto Marcos corria para buscar um kit de primeiros socorros mais completo. O estábulo tinha um espaço improvisado onde seria possível acomodar o animal. A luz que entrava pelas frestas de madeira revelava poeira suspensa no ar, e o cheiro de ração misturava-se ao de suor. Assim que se aproximou da égua, Marcos notou o cansaço estampado em seu olhar. Era como se ela compreendesse que, apesar de toda a dor, estava em mãos amigas. Ele puxou um banquinho, acendeu uma lanterna de bolso para inspecionar mais de perto a lesão. O metal da armadilha havia rasgado uma parte do tecido muscular, mas não chegara a quebrar o osso. Ainda assim, o risco de infecção era grande. Com calma, limpou o sangue seco e aplicou um antisséptico, abafando um murmúrio de desagrado ao ver quanto dano aquele ferro velho tinha feito. Raimundo, ao lado, observava em silêncio, preocupado. Quando a atadura ficou firme, Marcos suspirou. "Precisa descansar, mas não tenho certeza se ela vai conseguir se recuperar totalmente", comentou com a voz baixa, talvez para não alarmar ainda mais o animal. Raimundo fitou a égua, balançando a cabeça em sinal de compaixão. Em seguida perguntou: "E aqueles tiros, Marcos? Alguma ideia de quem seja?" "Não sei, mas eles não estão ali por acaso. Quem arma esse tipo de cilada é gente organizada, que não se importa nem um pouco com a lei", retrucou Marcos, recordando a cena das armadilhas e as marcas de pneus que vira antes. "Tem muito caçador clandestino que não faz cerimônia em ameaçar ou matar quem atrapalhar os planos." Raimundo limpou o suor da testa e completou: "A gente tem que fazer alguma coisa. E isso inclui falar com as autoridades. Não tem outro jeito." Marcos deu um riso seco, sem alegria. "Lembra da última vez que tentamos relatar algo parecido? Fizeram pouco caso. Disseram que não havia provas suficientes e que talvez fosse só gente de passagem. Mas agora é diferente. Vamos reunir tudo o que encontrarmos. Fotos, evidências, até as próprias armadilhas. Não vou ficar de braços cruzados." A égua deu um leve suspiro, permitindo que Marcos passasse a mão com cuidado em seu pescoço. Era um bicho bonito, de pelagem castanha escura, aparentemente jovem. Pensar que alguém teria coragem de prendê-la naquelas garras de metal e deixá-la sofrer deixava Marcos com um gosto amargo na boca. À medida que a tarde avançava, o calor tomou conta de toda a região. Raimundo ajudou a reforçar a cerca próxima ao estábulo, temendo que os caçadores pudessem tentar algo mais ousado. Alguns outros empregados foram designados para vigiar a área, mas todos pareciam tensos. O clima de inquietação se espalhava pelos pastos, e até mesmo o gado parecia mais arisco que o normal. Ainda assim, havia um pequeno alívio em ver a égua instalada e livre do sofrimento da armadilha. Durante a limpeza do ferimento, ela se acalmou, demonstrando certa confiança no toque cuidadoso de Marcos. Quando o sol começou a desaparecer, um vento fresco percorreu o rancho, como se anunciasse o cair da noite. Em meio à brisa suave que agitava as folhas das árvores, Marcos decidiu que não conseguiria dormir tranquilo. Pegou uma lanterna potente e fez questão de, pessoalmente, rondar cada canto do terreno. A lembrança dos tiros fazia sua espinha gelar, mas desistir não era uma opção. Ao longe, ouviu-se o ronco de um motor, breve e abafado, sumindo depois entre as estradas de terra. De vez em quando, o canto de um grilo era interrompido por algum barulho repentino, que podia muito bem ser galhos quebrando sob passos sorrateiros. Em certos instantes, Marcos imaginava ver lampejos de luz no horizonte, como se fossem faróis distantes. A cada vez que sentia o pulso acelerar, pensava em Trovão e nos demais animais do rancho, mas voltava também à imagem da égua ainda tremendo de dor.
Essa mistura de cuidado e revolta impulsionava Marcos a continuar de pé, a espiar cada canto escuro, a ficar atento a qualquer movimento que parecesse estranho. O tempo passou. Após muitas voltas, ele chegou ao estábulo onde a égua repousava. Viu Raimundo adormecido em um toco de madeira, como se estivesse exausto demais para voltar a casa. Sem querer acordar o amigo, seguiu até a divisória onde estava o animal. A penumbra era interrompida por feixes prateados de luar que atravessavam as frestas das tábuas. A égua levantou a cabeça quando Marcos se aproximou e parecia menos agitada do que de manhã. Ele se aproximou devagar, sussurrando: "Como você está, menina? Vamos dar um jeito nisso tudo, viu?" O suor frio na nuca de Marcos lembrava-o de que aquele alívio momentâneo não era garantia de nada. A qualquer momento, os caçadores poderiam voltar. Provavelmente não eram meros aventureiros atrás de um troféu. Havia mais gente envolvida, e toda a comunidade corria perigo, não apenas os cavalos selvagens. Por mais que o medo tentasse se instalar, Marcos sentia que não podia recuar. Precisava proteger o que amava e, de quebra, impedir que mais animais fossem vítimas dessas armadilhas cruéis. Inspirou fundo, passando a mão pela crina da égua, fazendo um leve carinho que ela retribuiu com um suave balançar de cabeça. Ali, na quietude do estábulo, ele se lembrou de outras histórias que circularam pela região sobre gente rica querendo capturar mustangs. Boatos de grandes compradores que pagavam fortunas por cavalos selvagens. Esse tipo de negócio costumava envolver corrupção e violência, tudo à margem da lei. E os poucos que tentavam enfrentar acabavam intimidando-se diante do poder econômico desses grupos. Ainda assim, Marcos firmou o pensamento. Tinha que organizar provas, encontrar aliados e, de alguma forma, forçar as autoridades a agirem. Sentia que o rancho deixara de ser apenas sua casa. Agora era quase uma fortaleza a ser defendida. A noite trouxe um vento mais fresco, mas a atmosfera continuava tensa. Alguns peões circulavam em grupos, carregando lanternas e conversando em tom sussurrado. Um silêncio pesado reinou por um tempo, até que um cachorro latiu em direção ao portão, seguido de mais latidos, formando um aviso coletivo. Marcos levou a mão ao cinturão, mas nenhum movimento surgia na estrada de acesso. Depois de alguns minutos, os cães se acalmaram. Ele decidiu continuar a vigília, ciente de que, mesmo sem ver nada, o perigo não tinha sumido. Precisava se manter firme. Varou a noite caminhando, olhando a linha do horizonte sempre que a lua se erguia mais alto e iluminava melhor as terras ao redor. Uma voz em sua cabeça repetia que era só o começo de uma luta grande. No rancho, todos estavam tensos. Uns cochilavam, outros mantinham os olhos atentos. Mas ninguém dormia tranquilo. A sensação de insegurança vibrava no ar como o zumbido de um inseto insistente. E ali, no estábulo, cercado pelos cheiros familiares de feno e couro, Marcos fez uma promessa a si mesmo. Faria de tudo para proteger a égua ferida, Trovão, o resto do rebanho e os cavalos selvagens que teimavam em sobreviver ao descaso humano. Quando a madrugada avançou, a lua ficou plena sobre o telhado. A luz prateada entrou mais forte pelas frestas, iluminando o interior do curral, onde a égua se erguia com dificuldade, testando a pata enfaixada. Ela soltou um relincho curto, como um chamado, erguendo as orelhas para um som que só ela parecia captar. O relincho foi respondido à distância, como um eco. Parecia vir de outros cavalos, espalhados nas sombras além dos limites do rancho. Enquanto o luar ilumina o curral, a égua recém-resgatada levanta a cabeça e solta um chamado, respondido por relinchos distantes de um bando de mustangues selvagens, sugerindo que eles estão mais perto do que qualquer um imaginava. Com o primeiro sinal de luz surgindo no horizonte, Marcos saiu do estábulo com um olhar preocupado. A noite havia sido turbulenta, e o canto distante dos mustangues ainda latejava em sua memória. Ele sabia que não podia ficar parado, pois a ameaça de gente armando armadilhas na região estava cada vez mais clara.
Decidiu começar o dia revisando toda a extensão das cercas ao redor do rancho, levando o trovão e chamando Raimundo para acompanhá-lo. Seguiram em silêncio pela trilha principal, observando cada detalhe do terreno. O sol, ainda fraco, revelava vestígios recentes de pisadas no barro que beirava uma cerca próxima à estrada. Marcos desmontou e se ajoelhou para olhar de perto. Pegadas de botas largas, alinhadas de um jeito que sugeria mais de uma pessoa. O solo ainda úmido indicava que tinham passado por ali não fazia muito tempo. Trovão pareceu agitado, pisando forte. Raimundo, que também havia descido de seu cavalo, examinou as marcas com a testa franzida. Você percebeu? Tem um padrão aqui, como se alguém rondasse de propósito, comentou, apontando para as pegadas que faziam um semicírculo próximo à cerca. Sem falar nessa palha espalhada, acrescentou Marcos, tocando o chão. Parece que ficaram parados por algum tempo observando. Eles caminharam mais alguns metros e notaram um pedaço de pano preso no arame farpado. Tinha um tom de marrom desbotado, mas havia um ponto avermelhado, possivelmente sangue. Marcos puxou o pedaço de tecido com cuidado e guardou no bolso. Pode ser um dos caçadores, ou alguém que esbarrou na cerca. Mas não deixa de ser um indício. Raimundo deu um chute leve numa estaca que tremia, quase solta, denunciando que haviam forçado a passagem por ali. Ele balançou a cabeça contrariado. Com tanta história de armadilhas, aposto que alguém anda marcando o território. A pergunta é, para quê? Marcos recordou-se de uma conversa antiga com um comerciante que certa vez mencionou compradores dispostos a pagar caro por Mustangs. Não era a primeira vez que ouvia falar de gente poderosa envolvida em esquemas de caça clandestina. Tem gente grande pagando para capturar esses cavalos. Deve ser isso. Ele suspirou, lembrando a postura indiferente de autoridades locais em ocasiões passadas. E se for gente de fora com costas quentes, a gente sabe como é difícil de combater. Continuaram cavalgando até o pasto mais distante, onde gado costumava pastar em relativa tranquilidade. Encontraram a égua que haviam resgatado, agora em um cercado improvisado, ainda se recuperando. Deu para ver que ela apoiava pouco a pata dianteira machucada. Mesmo assim, quando Marcos se aproximou, ela levantou a cabeça, como se já reconhecesse nele um protetor. Ele passou a mão com cuidado pela crina do animal, oferecendo um pouco de ração macia para que ela se alimentasse. Um sentimento de cuidado mútuo se formava ali, como se a égua percebesse que só estava viva graças àquele homem e seu amigo. Vai ficar tudo bem, disse Marcos, mais para si mesmo do que para ela. Só precisamos evitar que essa ferida inflame. Raimundo olhou para a linha do horizonte, onde algumas silhuetas de cavalos selvagens podiam ser vistas. Eram 5 figuras de crinas longas, perfiladas contra o céu amarelado. Olha só quem apareceu, comentou Raimundo apontando. Aposto que eles sentem falta da companheira ferida. A égua reagiu relinchando baixinho, mesmo com o desconforto. E lá, ao longe, os mustangues responderam com um som ecoado, como se tentassem se comunicar. Por um momento, o rancho pareceu envolto em calma, até que o ruído de um motor distante quebrou a tranquilidade. Um carro se aproximava vagarosamente. Quando estacionou perto do portão, desceu um homem chamado Júlio, vizinho de fazenda que não costumava aparecer sem avisar. Trazia um semblante curioso, quase invasivo. Ele se aproximou com passos cautelosos e um sorriso que não chegava a ser cordial. Bom dia, Marcos. Estava passando e vi movimento. Tudo certo por aqui? Marcos franziu o senho, pouco à vontade. Dentro do possível. Algum problema, Júlio? O visitante deu um meio sorriso e apontou para a égua ferida, depois para a cerca danificada. Soube que andam achando umas armadilhas por aí. Ando preocupado com meu gado. Pensei em dar uma olhada. A voz dele saía arrastada, mas havia algo em seu olhar que incomodava Marcos. Parecia saber mais do que dizia. Pois é, apareceu uma égua presa e teve gente atirando, mas não tenho mais detalhes, respondeu tentando manter a calma. Júlio caminhou até o cercado,
Analisou a égua com um jeito esquisito que soava frio. Raimundo permaneceu ao lado, as mãos prontas para reagir a qualquer provocação. Não demorou muito para que a conversa adquirisse um tom tenso. Sabe, Marcos, andam falando por aí que você está se envolvendo em assunto perigoso. Tem gente que não gosta de quem se mete no caminho. E eu não gosto de armadilhas ilegais. Então estamos quites, rebateu Marcos, encarando-o. Por um instante, Júlio estalou a língua parecendo irritado. Olhou de relance para Raimundo, que se manteve firme, e decidiu ir embora, deixando um clima pesado no ar. Marcos o viu partir sentindo o estômago revirado de preocupação. Raimundo soltou um "que sujeito estranho" e passou a mão no chapéu, desconfortável. Vou até a cidade. Ver se consigo ajuda com alguém do Departamento de Proteção Animal ou quem estiver disposto a ouvir. Marcos falava como se já tivesse tudo planejado. Se continuar assim, vamos precisar de todos os recursos que pudermos juntar. Ele montou em trovão, apertando bem as rédeas. Raimundo concordou com a cabeça, dizendo que ficaria de olho no rancho. Antes de partir, Marcos lançou um último olhar à égua convalescente. Precisava, no mínimo, tentar obter socorro oficial para conter aquela ameaça. O trajeto até a vila mais próxima se deu sob o sol intenso, com o vento quente revirando a poeira das estradas de terra. Trovão avançava em um trote firme, como se também estivesse ansioso para chegar. Assim que entrou no pequeno centro urbano, Marcos avistou o modesto prédio onde funcionava o posto policial e o escritório de algumas autoridades locais. Amarrou Trovão em um poste de madeira, secou o suor da testa com um lenço e entrou. O ar lá dentro era abafado e silencioso. Um funcionário no balcão sequer ergueu os olhos quando Marcos se aproximou. Parecia que qualquer menção a problemas na zona rural era motivo de descaso. Marcos pigarreou para chamar atenção. Bom dia. Preciso falar sobre caça ilegal. Armadilhas que estão ferindo animais, possivelmente gente perigosa. O homem levantou um olhar cansado e apenas meneou a cabeça. Pode preencher uma queixa formal, senhor. Mas digo logo que andamos sem efetivo. Marcos tentou explicar sobre as evidências, sobre a égua presa, os tiros e a possibilidade de um esquema maior. Mas a reação do outro era praticamente nula, como se preferisse não se envolver. Por fim, o funcionário lhe disse que aguardasse e entrou numa sala ao lado. Enquanto esperava, Marcos ouviu uma conversa abafada atrás de uma porta mal fechada. Mencionavam algo sobre captura de cavalos e encomenda. Ele se aproximou, tentando decifrar melhor. As vozes soavam tensas, mas claramente conheciam detalhes de um esquema que soava muito parecido com o que estava ocorrendo em suas terras. Vão continuar enquanto tiver comprador, disse alguém. E quem se meter pode acabar mal. Marcos sentiu o coração bater mais rápido, certo de que aquilo envolvia a mesma rede de crime. Antes que pudesse escutar mais, a porta se abriu e 2 homens saíram, lançando um olhar estranho para ele. Um deles ajeitou os óculos e sumiu no corredor, enquanto o outro fingiu que nada acontecia. Aquilo deixou claro para Marcos que havia conivência, ou, no mínimo, vista grossa dentro daquela repartição. Sem conseguir mais do que um formulário vazio nas mãos, ele saiu do prédio com um nó na garganta. Então era assim. Relatos oficiais não adiantariam muito. Talvez até colocassem o rancho em risco maior, se a notícia chegasse aos envolvidos. Montou em trovão novamente, sentindo um gosto amargo de frustração. Voltou para o caminho de terra, já com o sol em seu ponto mais quente. O vento era seco, levantando pequenas nuvens de poeira que Trovão atravessava em seu galope. Ao longe, tufos de mato se mexiam, e alguns urubus cortavam o céu, sinalizando a presença de algum bicho morto. Provavelmente outra vítima das armadilhas, pensou Marcos, amargurado. Já próximo às cercanias de seu rancho, ele avistou rastros fundos marcados no chão. Trilhas paralelas que só podiam pertencer a um veículo menor, como quadriciclos, sendo usados para acesso rápido e sorrateiro. Trovão arregalou os olhos e empinou, quase arremessando Marcos para trás, como se também pressentisse o perigo.
No caminho de volta, Trovão empinou de repente ao se deparar com trilhas recentes de ATV perto do rancho, um sinal claro de que os caçadores estão vasculhando a região com mais agressividade do que nunca. O trote de Trovão ecoava seco pela trilha, levantando poeira a cada passo. Marcos ainda trazia na memória o susto que o cavalo levara ao topar com as trilhas de ATV pouco antes. Aquilo deixava claro que os invasores estavam avançando cada vez mais perto do rancho. Depois de tantos sinais de armadilhas e gente estranha rondando, a inquietação crescia no peito de todos que ali viviam. No céu, aves de rapina circulavam, aproveitando o calor para planar em círculos. De vez em quando, dava para ouvir disparos distantes que reverberavam pelos vales, quase como trovões antecipados de uma tempestade que se aproximava. Cada barulho de tiro causava um arrepio em Marcos, que não podia deixar de pensar nos cavalos selvagens espalhados pela região, especialmente no grupo de 5 mustangs que, vez ou outra, dava sinais de proximidade. Ao chegar ao rancho, ele desmontou de Trovão e conferiu a cerca lateral. Notou rachaduras em um dos mourões, como se alguém tivesse se apoiado com força ali. Mais adiante, arranhões na madeira pareciam arranjos de faca ou algo pontiagudo. Seu rosto se fechou em preocupação. Por quantas noites aqueles malfeitores já teriam passado, rondando tudo em silêncio? Raimundo se aproximou, os passos rápidos levantando poeira. Trazia uma expressão tensa, segurando o chapéu contra o peito. Seu Marcos, andaram comentando que do lado leste do pasto alguém viu homens armados, com rifles. Nem se preocuparam em se esconder. Armas longas? Perguntou Marcos, sentindo o estômago revirar. Foi o que me disseram. Alguns peões do vizinho estavam cuidando de gado e deram de cara com uns sujeitos estranhos. Marcos inspirou fundo, coçando a barba por fazer. Aquilo confirmava que o problema crescia. Ele lançou um olhar para o estábulo, onde a égua resgatada se recuperava lentamente. Até pouco tempo atrás, o rancho era um lugar tranquilo, mas agora o medo se instalava, dia após dia. Precisamos reforçar a segurança à noite, decidiu com uma voz carregada de determinação. Essas pessoas não ligam para quem podem machucar. Estão cada vez mais à vontade por aqui. A tarde transcorreu num clima de urgência. Vários dos homens do rancho consertavam cercas, reforçavam cadeados, criavam pontos de vigia. Entretanto, quando o sol começou a cair, uma sequência de estampidos distantes fez todo mundo parar. Eram tiros, claros como água. Raimundo e Marcos trocaram um olhar sombrio. Eu aposto que estão se movimentando nessa área mais afastada. Provavelmente tentando cercar algum bando de cavalos selvagens, comentou Marcos, levando a mão instintivamente até onde guardava sua arma. Se os mustangs estiverem mesmo por perto, não vai demorar para ouvirmos correria. O cair da noite trouxe uma tensão quase palpável. Os trabalhadores se dispersaram em pequenos grupos, mantendo lanternas e armas prontas. Marcos pegou o Trovão outra vez e fez uma ronda rápida ao redor do rancho, observando a escuridão. O vento seco levantava folhas e poeira, dando a sensação de que algo se arrastava por trás de cada arbusto. Em certo momento, pôde ver claramente na linha distante das colinas o movimento de 3 pontos de luz que se acendiam e apagavam, talvez lanternas de caçadores ou faróis de veículos leves. Apoiando uma das mãos no chapéu, Marcos forçou a vista para entender melhor, mas só conseguiu ouvir o eco de mais disparos ao longe. Ele decidiu retornar à área principal. Lá, junto ao curral, encontrou um dos rapazes de vigia apontando para o horizonte. "Olha ali, seu Marcos", disse o rapaz em voz sussurrada. "Juro que vi movimento de cavalos na crista daquele morro." Marcos avistou silhuetas se projetando na réstia de luar. Era um pequeno grupo, talvez 4 ou 5 animais, perfilados contra o céu noturno. Não restava dúvida de que eram mustangs, provavelmente o mesmo bando que circulava perto do rancho à procura da égua ferida. A lembrança do grupo selvagem reforçou em Marcos a sensação de urgência. Se os caçadores já andavam atirando e montando armadilhas, a qualquer hora poderiam encurralar esses cavalos. Aquilo apertava o coração do rancheiro, pois sabia que, sem ajuda,
aquele bando não teria chance. Ele precisava fazer algo mais concreto. Ainda envolto nesses pensamentos, seguiu até a baia onde a égua descansava. Encontrou Raimundo e mais um peão conferindo a atadura do ferimento, que já apresentava sinais de melhora. Mesmo assim, a pata continuava sensível, e ela permanecia inquieta, como se quisesse retornar à liberdade. Você notou que ela anda relinchando de vez em quando encarando o pasto aberto? Perguntou Raimundo enquanto passava a mão no focinho do animal. Deve estar chamando o bando dela. Marcos fez que sim com a cabeça, num gesto preocupado. E eles andam respondendo. Esse bando que vimos no morro deve ser o dela. Por isso continuam rondando nossa propriedade. E se os caçadores descobrirem que tem uma égua ferida por aqui? Questionou o peão ao lado. Podem tentar invadir de verdade, levar ela ou fazer o que quiserem. Marcos sentiu um calafrio. Precisavam manter a égua em segurança, mas também não podiam ignorar a presença dos mustangs, nem as armas que se espalhavam pelos arredores. As horas passavam arrastadas naquele clima de incerteza. A cada estalo no mato, todos se viravam para verificar. A certa altura, raios de luz cruzaram o céu. Não eram relâmpagos, mas lanternas potentes de quem andava em trilhas ou estradas secundárias. Quando enfim a madrugada avançou, a tensão deu lugar a um breve silêncio, como se os invasores tivessem recuado para descansar ou planejar o próximo movimento. O vento amainou, e as estrelas ficaram mais visíveis. Porém, ninguém na fazenda se sentia seguro a ponto de dormir profundamente. Ao amanhecer, com o canto de galos rompendo a escuridão, Marcos decidiu que era hora de vasculhar áreas mais afastadas, procurando novos indícios de armadilhas. Convocou Raimundo e mais 2 homens para irem junto. Cada um montou seu cavalo e seguiu rumo às partes do pasto menos visitadas. O sol nascia avermelhado, tingindo as nuvens e desenhando longas sombras no chão. Precisamos ficar de olhos abertos para qualquer sinal, seja um resto de comida, cordas, cercas cortadas, dizia Marcos enquanto trotavam. Esses caras estão se achando donos do pedaço. Foram encontrando pedaços de arame, garrafas jogadas, marcas recentes de pneus e, em certo ponto, uma pilha de ração de origem duvidosa espalhada perto de uma trilha. Parecia isca para atrair os cavalos. O desrespeito era escancarado. Gente que vinha de longe, deixava seu lixo, danificava tudo ao redor e ignorava a lei. Antes de retornarem, já perto de um velho pé de juazeiro, Raimundo chamou a atenção de todos com um grito abafado. Ei, venham ver isso! Marcos se aproximou descendo do cavalo. Sobre o tronco da árvore havia um símbolo entalhado. Parecia um tipo de logotipo simples, 2 letras entrelaçadas, algo que ele nunca tinha visto antes. Ele tocou com a ponta dos dedos, intrigado. É uma marca, murmurou. Talvez seja a mesma que a gente viu naquele objeto que pegamos dos caçadores. Raimundo concordou, olhando ao redor, como se esperasse encontrar alguém escondido. Com certeza não é obra do acaso. Faz parte do esquema. É uma espécie de assinatura desses caras, mostrando o território. Foi então que, ao voltarem para o rancho, notaram outra marca igual num dos postes de cerca que separava a propriedade da estrada de terra. Alguém passara por ali, deixando a mesma inscrição. Aquilo fez o sangue de Marcos ferver. Era uma provocação descarada. Ele se ajoelhou ao lado do poste e passou a mão no entalhe ainda recente, sentindo a madeira áspera sob seus dedos. Lá no fundo, compreendeu que não estava mais lidando apenas com caçadores dispersos e sem organização. Havia um plano maior em curso, movido por interesses que poderiam vir de gente poderosa. Raimundo se abaixou ao lado dele. Isso não é só roubo de cavalos ou caça clandestina simples. Tem algo grande por trás, não? Marcos não respondeu de imediato. Ficou olhando o símbolo com um calafrio na espinha. Precisaria de mais do que um punhado de homens e boa vontade para enfrentar uma rede dessas. Ainda assim, não recuaria. Olhou para Raimundo, que aguardava uma reação, e fez um gesto de cabeça, levantando-se devagar. Marcos segura o símbolo encontrado no poste da cerca
e percebe que esses caçadores pertencem a uma rede maior e mais organizada do que ele jamais imaginou. Marcos ainda sentia a madeira áspera do poste onde encontrara aquele símbolo estranho marcado a canivete. Guardara no bolso o pedaço de madeira lascada que arrancara, como se aquilo pudesse ajudá-lo a identificar quem realmente estava por trás daquela rede criminosa. Na cabeça, 1000 pensamentos fervilhavam. Quem financiava os caçadores? Até onde ia o poder desse grupo que ousava deixar marcas em seu próprio território, como se estivesse declarando domínio? No dia seguinte, sem perder tempo, juntou suprimentos de primeiros socorros e distribuiu bandagens, remédios e até uma garrafa de soro fisiológico na cela de Trovão. Raimundo fez o mesmo em seu cavalo, pois ambos suspeitavam que, a qualquer momento, pudessem encontrar mais cavalos feridos. A égua resgatada continuava se recuperando, ainda cocheando, mas bem cuidada no rancho. Marcos temia que outros animais não tivessem a mesma sorte. Logo no começo da manhã, ele e Raimundo partiram, cada qual com sua montaria. O sol mal havia subido no horizonte, mas o calor já começava a se intensificar. Avançaram por um caminho de terra que serpenteava por entre arbustos secos e pedras escorregadias. Uma leve brisa soprava, levantando folhagens quebradiças e trazendo cheiros de poeira e mato queimado. Vamos dar uma olhada nos locais onde os mustangues costumam beber água, disse Marcos ajeitando o chapéu. É o lugar mais óbvio para esses caçadores tentarem armar alguma emboscada. Raimundo concordou em silêncio, mantendo-se atento à paisagem ao redor. Ambos sabiam que precisavam de cautela. A cada curva do caminho, eles diminuíam o passo dos cavalos, sempre observando se havia sinais de pegadas de gente ou marcas de pneus. Após uns bons minutos de cavalgada, avistaram ao longe um charco raso, onde normalmente se reuniam alguns animais para beber. No entanto, antes de chegarem, Marcos ergueu a mão num gesto de alerta, indicando que parassem. Dali mesmo, foi possível ver um movimento suspeito por entre a vegetação. Silhuetas de homens perambulavam próximas à margem, falando algo que, de onde estavam, não se conseguia entender. Raimundo olhou para Marcos, que colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e apontou para umas moitas densas de mesquite, onde poderiam se esconder. Desmontaram e levaram os cavalos pela rédea até um ponto seguro, fora de vista. O coração de Marcos bateu forte ao escutar um relincho desesperado que rompia o ar. Parecia um cavalo em agonia. Com o olhar, buscou Raimundo e percebeu que o amigo estava igualmente abalado. Ainda abaixados, tentaram se aproximar o suficiente para ver o que acontecia sem chamar atenção. Então, o cenário se escancarou. Lá na beira do charco, um mustangue de pelagem tordilha se debatia preso em uma rede grossa. 2 homens puxavam as cordas tentando dominar o animal, enquanto outro ordenava que continuassem. Um quarto homem circulava com um rifle, espreitando a volta como se temesse surpresas. A cena era brutal. O cavalo soltava gritinhos roucos de desespero, as patas traseiras quase arrancando torrões de terra na tentativa de escapar. Marcos e Raimundo trocaram um olhar de indignação. Aquilo deixava claro que não se tratava de um punhado de amadores. Havia estratégia e equipamento. A rede, os movimentos coordenados, tudo denunciava um grupo bem preparado para capturar os mustangues vivos. Marcos não conseguiu ficar parado ao ver o cavalo em tamanho sofrimento. Temos que fazer alguma coisa, sussurrou ele. Senão vão matar ou levar esse coitado. Raimundo hesitou um segundo, lembrando que os homens estavam fortemente armados. Mas não era mais hora de recuar. Com um aceno de cabeça, combinou com Marcos que tentariam distrair os caçadores para, quem sabe, soltar o cavalo. O plano era arriscado, mas não agir seria covardia demais. Marcos se esgueirou atrás de uma moita maior, fazendo sinal para Raimundo permanecer um pouco afastado. Quando deu por si, gritou: "Larguem esse cavalo!" Imediatamente, os homens viraram em sua direção, surpresos. O que segurava o rifle atirou em reflexo, e o estampido rasgou o silêncio da manhã. A bala passou zunindo,
espantando pássaros próximos. Raimundo, escondido atrás de outra moita, revidou com um tiro, acertando o chão perto dos pés do agressor. "Cuidado!" berrou Marcos para Raimundo ao ver outro homem apontar uma arma para o amigo. O caos se instaurou. Os dois que puxavam a rede largaram as cordas e buscaram cobrir-se atrás de árvores finas, enquanto o homem com rifle gritava ordens para que recapturassem o cavalo ou atirassem em quem surgisse. O Mustang, agora livre da tensão dos puxões, ainda estava enroscado na rede, mas tinha espaço para se debater com mais força. Marcos ajoelhou-se atrás de um tronco caído, respirando ofegante. A cabeça zunia de adrenalina e o peito doía de ansiedade. Precisava chegar até o cavalo para soltá-lo. Sinalizou para Raimundo que iria avançar, aproveitando que a troca de tiros causava confusão nos caçadores. No meio do fogo cruzado, o Mustang, enlouquecido de pavor, relinchou e conseguiu rasgar parte da rede com as patas dianteiras, avançando alguns metros pelo lamaçal. Um dos homens disparou contra o animal, mas errou, pois o susto do tiroteio fazia sua mira tremer. Em contrapartida, Raimundo atirou outra vez, afastando-os mais. Não era gente que se abatia fácil, porém. A fúria nos olhos dos caçadores mostrava que estavam prontos para matar para não perder o lucro que aquele cavalo representava. Marcos, abaixado, arriscou uma corrida rápida até o lugar onde a rede se esticava pelo chão. Pegou sua faca, tentando cortar as cordas que ainda prendiam as patas do Mustang. Sentia o suor escorrendo pelo rosto, misturado ao cheiro de lama e sangue. O cavalo o olhava em desespero, sem entender se aquele homem estava ali para ajudar ou ferir mais. "Calma, garoto. Vou te soltar." A voz de Marcos saiu trêmula, mas cheia de convicção. Demorou alguns segundos desesperadores para que conseguisse romper a corda. O Mustang deu um coice no ar, quase atingindo Marcos, mas enfim conseguiu desvencilhar a última volta de rede, e o cavalo partiu em disparada, escapando por uma lateral onde os tiros não alcançavam. Em meio à confusão, Marcos viu o símbolo familiar pintado na lateral de um caminhão que estava meio escondido atrás de um grande arbusto próximo ao charco. Era a mesma marca que encontrara entalhada nas árvores e cercas. A mesma que agora se confirmava ser o emblema do grupo de caçadores. "Aqueles malditos", grunhiu baixo, tentando decorar o desenho para futuras provas. O chão ao lado explodiu em poeira quando uma bala ricocheteou ali. Marcos se jogou no solo lamacento, protegendo a cabeça. Ouviu gritos de "recua, recua" dos próprios caçadores, que percebiam que a emboscada estava indo por água abaixo. Por mais que fossem fortes, não estavam preparados para a resistência armada tão cedo. Raimundo, ainda protegido, recarregou a arma e disparou mais uma vez contra um tronco que fazia cobertura aos homens, forçando-os a se separar. Os mustangs que estavam mais adiante, assustados com o barulho, começaram a galopar e a dispersar o resto do grupo de caçadores. 3 ou 4 cavalos selvagens surgiram de repente, criando ainda mais caos. Um deles quase atropelou um dos criminosos, que rolou para o lado esbravejando xingamentos. "Vamos! Vamos embora!" gritava o sujeito de rifle, recuando para perto do caminhão. "Pegamos esses cavalos outra hora!" Marcos rastejou até onde deixara Trovão, fazendo sinal para Raimundo também bater em retirada. A dupla montou, e Trovão saiu em disparada por uma rota estreita. Um dos últimos tiros cantou longe, errando o alvo. Na fuga, ambos tiveram que pular um pequeno ravino, onde a terra parecia prestes a ceder. Trovão, corajoso, saltou com desenvoltura, mas por pouco Marcos não foi ao chão. Raimundo o seguiu, seu coração na boca. Aos poucos, os tiros cessaram. Quando sentiram que estavam fora do alcance imediato, pararam para respirar. Tanto Marcos quanto Raimundo tinham o rosto marcado de poeira e suor. O ar queimava nos pulmões, e as mãos tremiam com o choque da troca de tiros. Não estavam machucados, mas sabiam que aquilo era só o começo de uma guerra. Enquanto tentavam recobrar o fôlego, Raimundo abriu um pequeno bornal de couro. "Olha o que consegui pegar", disse, mostrando um pano grosso, possivelmente caído de dentro do caminhão. "Tem a mesma insígnia." Marcos pegou o pano,
vendo mais de perto o logo pintado. Aquilo, aliado às informações que já tinham, poderia servir como prova concreta. Mas, naquele instante, um calafrio lhe percorreu a espinha. Um dos caçadores, pouco antes de recuar, havia gritado o nome dele. Significava que sabiam exatamente quem ele era e onde morava. Aquilo mudava tudo. Agora, o rancho se tornara alvo direto. Enquanto Marcos e Raimundo recuperam o fôlego, percebem que um dos caçadores os reconheceu, significando que o perigo já não se limita ao sertão. Ele bateu à porta do rancho. Marcos e Raimundo voltaram ao rancho ainda estremecidos pelo confronto na beira do charco. Suas roupas estavam sujas de poeira e suor, e o peso de tudo que presenciaram parecia se acumular em cada passo. O medo de terem sido reconhecidos pelos caçadores era real, e a sensação de vulnerabilidade se espalhou tão logo cruzaram a porteira de madeira. Alguns ranch hands se aproximaram ao vê-los chegar. 2, mais experientes, perguntaram se estavam feridos. Marcos sacudiu a cabeça, ofegante. Estamos inteiros, mas passamos por um sufoco, comentou sem entrar em detalhes. Precisamos ficar atentos. Eles estão agindo em bando e com armas pesadas. Enquanto Raimundo subia à varanda para buscar água, Marcos seguiu até o estábulo para checar a égua ferida. Encontrou a bichinha deitada sobre a palha, respirando forte. Ao ver Marcos, ela ergueu a cabeça e soltou um relincho fraco, como se pedisse um cuidado extra. Ele se abaixou ao lado dela, conferindo a atadura. Notou que, apesar de ainda coxear, o corte infectado parecia começar a reagir ao tratamento. O cansaço quase impedia Marcos de pensar direito. Precisava se concentrar em garantir a segurança da égua e dos demais animais, mas a lembrança do homem que gritara seu nome no meio do tiroteio latejava em sua cabeça. Como eles me conhecem? Murmurou passando a mão com delicadeza pelo pescoço da égua. Alguém deve estar passando informações. O rancho vivia agora um clima pesado de desconfiança. Um dos peões mais antigos, João, aproximou-se devagar, coçando a barba. Seu Marcos, tem gente falando que alguém daqui anda dando pistas para esses caçadores. Não sei se é verdade, mas ouvi rumores. Disse, quase num sussurro. Marcos franziu o senho. Rumores? De onde vieram? João balançou os ombros. Os rapazes comentaram que um trabalhador novo, contratado há pouco, foi visto falando demais lá na venda da esquina. Mas eu não quero acusar sem provas. Marcos se levantou, mantendo a voz baixa para não espantar a égua. Tá certo, João. Deixa essa comigo e com o Raimundo. A gente precisa descobrir, mas sem criar pânico. Enquanto isso, Raimundo aparecia ao longe, levando um pedaço de metal retorcido que ele e Marcos haviam recolhido no confronto. Tinha a mesma marca simbólica que vinham encontrando. Raimundo se aproximou para guardar num cantinho discreto do estábulo, onde Marcos costumava deixar coisas que pudessem servir de prova. Ambos sabiam que, se houvesse mesmo um espião no rancho, precisavam agir com cuidado para não perder aquele material comprometedor. Alguém está sujando o ambiente por dentro, sussurrou Raimundo. Não duvido que seja esse rapaz novo, mas prefiro observar antes de acusar. Mais tarde, quando o sol atingiu o auge, Marcos recebeu a visita de Dr. Gabriela, veterinária que também era uma amiga de longa data. Ela chegou num jipe poeirento, os cabelos presos num rabo de cavalo que já se soltava pelo vento. Assim que desceu, abraçou Marcos com pressa, visivelmente preocupada. Fiquei sabendo que as coisas estão feias por aqui, e que você achou aquele tipo de armadilha. Ele assentiu. Pois é. Conseguimos salvar essa égua e outro Mustang também, mas estamos cercados de problemas. Gabriela caminhou a passos largos até o estábulo, observou a égua, conferiu os curativos e aplicou uma injeção para prevenir infecção. Ainda bem que o ferimento não piorou, comentou massageando o pescoço do animal. Mas ela vai levar um tempo para se recuperar. O que você vai fazer quando ela melhorar? A ideia é soltar novamente, deixar que retorne ao bando se for seguro. Mas não posso fazer isso se os caçadores ainda estiverem à solta.
A veterinária limpou as mãos e pediu para falar a sós com Marcos e Raimundo. Guiada até a cozinha do rancho, ela aceitou um copo de água fresca e olhou em volta, como se temesse que alguém escutasse. Um colega meu que trabalha em outra cidade falou de um sujeito poderoso, muito influente, que compra Mustangs para vender clandestinamente. Parece que pagam caro pela captura de cada um. Ele também disse que há quem feche os olhos em troca de dinheiro. Marcos fechou a mão em punho, contendo a raiva que sentia. Raimundo, ao lado, soltou um palavrão baixo. Então não é só um grupo qualquer, tem gente importante bancando. Exato, confirmou Gabriela. E se eles já sabem seu nome, Marcos, é bom se preparar. Podem tentar intimidar você de várias formas. A conversa foi interrompida pelo som de vozes chegando do lado de fora. Um pequeno grupo de ranchers vizinhos, que souberam dos ataques e das armadilhas, apareceu na varanda. Entre eles havia um casal e 2 senhores. Estavam visivelmente preocupados e, de certa forma, decididos a não ficar de braços cruzados. A gente veio ver se podemos ajudar, anunciou um deles, tirando o chapéu por respeito. Ouvi dizer que já teve confronto, tiro, tudo. Nós também queremos proteger nosso gado e os cavalos que usam nossa terra para pastar. Marcos sentiu um sopro de esperança. Reuniu o grupo em torno de uma mesa improvisada no alpendre. Ali, todos discutiram o que tinha acontecido, os símbolos misteriosos, a possibilidade de alguém no rancho repassando informações aos caçadores. Ao falar sobre a captura dos Mustangs, vários ficaram indignados. A maioria concordava que aquilo era uma violência sem cabimento e, principalmente, uma ameaça à vida de todo mundo na comunidade. Se eles são bem armados, estamos em desvantagem, admitiu um dos senhores enrugando a testa. Mas podemos pelo menos vigiar nossas terras em conjunto. Não vamos facilitar o serviço dos bandidos. Entre trocas de ideias, o grupo formou uma espécie de aliança para alertar uns aos outros caso notassem invasões ou armadilhas em suas proximidades. Raimundo sugeriu que cada rancho fizesse rondas noturnas, e os vizinhos concordaram. Gabriela se prontificou a ajudar com apoio veterinário para eventuais animais feridos, e Marcos disponibilizou parte de seu rancho como ponto de encontro em caso de emergência. Bom, temos isso, disse o casal, um olhando para o outro antes de continuar. Mas já aviso, dias atrás, nós vimos um caminhão diferente parado na casa de um funcionário local, da prefeitura, digamos assim. Ficou lá por mais de 1 hora, e saíram com um jeito suspeito. Pode ter a ver com esses compradores. O olhar de Marcos encontrou o de Raimundo, como se confirmasse seus temores de corrupção. Se havia conivência de gente da prefeitura ou de órgãos que deveriam proteger a região, ficava ainda mais difícil esperar ajuda oficial. Então é nós por nós, concluiu Marcos, sentindo que o peso de tudo recaía sobre seus ombros. Quando o grupo começou a se dispersar, cada qual retornando a seu rancho com orientações de reforçar cercas e vigílias, Marcos sentiu uma mistura de apreensão e alívio. Apesar da gravidade da situação, não estava mais sozinho. Tinha amigos, vizinhos e uma veterinária empenhada em ajudá-lo. O rancho, de repente, se tornava um ponto de resistência. No entanto, a sensação de vulnerabilidade ainda pulsava nas sombras. À medida que a tarde avançava, Marcos revisitou a égua ferida, notando um hematoma novo na pata traseira. Talvez tivesse batido ao se agitar no estábulo, mas a dúvida lhe corroeu a mente. E se alguém tivesse tentado mexer nela? E se houvesse de fato um traidor rondando as baias? Ele chamou Raimundo e alguns empregados de confiança para reforçar as travas do estábulo. As horas se esticaram em longas discussões, planos de guarda, listas de afazeres. Uma parte do pessoal decidiu descansar um pouco, revezando com outro grupo de olho nas possíveis entradas. A ideia era não deixar nenhum ponto descoberto. Já de noite, o vento trouxe um ar morno, típico do sertão, sacudindo levemente os lampiões pendurados nos postes. A lua surgia no céu, lançando um brilho pálido sobre a terra seca. O silêncio, quase sufocante, guardava ecos de temores que ninguém ali sabia como resolver por completo.
Marcos esticou o corpo numa cadeira improvisada perto do estábulo, de arma ao lado, tentando organizar os pensamentos. Ele revisava mentalmente o que sabiam. Gente grande envolvida, sinais de corrupção, alguma traição interna e a certeza de que, se não fizessem nada, os Mustangs seriam todos capturados ou mortos. Precisavam resistir. De repente, passos acelerados quebraram o silêncio. Um rapaz que trabalhava no curral apareceu com os olhos arregalados e a voz trêmula. Seu Marcos. Tem alguém rondando o cercado dos cavalos. Vi uma sombra no escuro perto das tábuas. Não sei quem é, mas não é gente nossa. O sangue de Marcos gelou. Ele se levantou num pulo, pegando o rifle ao lado da cadeira, já sentindo a adrenalina tomar conta do corpo. Aquela era a prova de que o inimigo estava mais perto do que todos imaginavam. Um empregado corre até Marcos, esbaforido, e sussurra que avistou alguém espreitando o curral no escuro. Marcos pega seu rifle imediatamente, o coração disparado com a ideia de que os caçadores podem ter retornado. A notícia de que alguém espreitava o curral no escuro se espalhou rapidamente pelo rancho. Em poucos minutos, homens se agruparam no terreiro, alguns carregando lanternas, outros carregando rifles. Marcos saiu à frente, respirando fundo para conter a adrenalina. Trovão, percebendo a tensão, pisoteava o chão em sinal de alerta. A noite estava quente, e a lua alta no céu tornava as sombras ainda mais nítidas. O silêncio era tanto que se podia ouvir o som de cascos contra a terra em algum ponto distante, talvez algum animal se movendo na escuridão. Todos mantinham os olhos atentos às cercanias, procurando qualquer sinal de movimento entre as árvores ou ao longo da cerca. Vou ver do outro lado, sussurrou Raimundo, apontando para o canto mais afastado do pasto. Se alguém cortou a cerca, pode estar tentando entrar pelos fundos. Marcos concordou com um aceno de cabeça e Raimundo partiu, acompanhado de 2 peões que pareciam tão apreensivos quanto ele. Ao mesmo tempo, Marcos conduziu outros homens na direção do curral, onde haviam visto a tal sombra. As lanternas varriam o espaço, projetando fachos de luz que tremulavam na madeira envelhecida. Se tiver alguém, não deixe que assuste a égua, alertou Marcos, caminhando com cuidado. A égua resgatada, ainda em processo de recuperação, encontrava-se num cercado improvisado. Ao avistar a movimentação de luzes e vozes, ela balançou a cabeça e soltou um relincho nervoso. Qualquer barulho mais brusco poderia agitar ainda mais o animal e piorar a ferida. Subitamente, um estampido soou no ar. O estalo seco de um disparo fez todos se abaixarem instintivamente. O clarão breve indicava que alguém havia atirado para o alto ou contra alguma parte da cerca, talvez na tentativa de recuar ou amedrontar. Em segundos, as vozes ganharam intensidade e mais tiros ecoaram pela escuridão. Protejam-se! Gritou Marcos, rolando para trás de um tronco guardado ao lado do curral. A adrenalina disparou, e ele conferiu rapidamente se alguém estava ferido. A maioria dos ranch hands se abrigou atrás de barris e do que encontrassem pela frente. Parecia um ataque planejado, pois os disparos vinham de pontos diferentes e o grupo do rancho não tinha certeza de quantos inimigos enfrentava. A cada novo tiro, a égua se agitava mais, relinchando de um jeito dolorido. Nesse meio tempo, Raimundo, do outro lado do terreno, também ouviu os estampidos. Com o coração na boca, percebeu um clarão alaranjado que vinha de uma tocha ou lanterna, balançando próxima a uma cerca rompida. Eles cortaram a cerca, gritou um dos peões. A cada avanço, descobriam mais sinais de invasão, mourões cerrados, arames retorcidos, pegadas frescas. Perto de onde a cerca fora violada, dava para ver marcas de pneus que indicavam um veículo leve, talvez um quadriciclo ou moto adaptada, estacionado ali em algum momento. Enquanto tudo isso acontecia, a égua enferma no curral soltava chamamentos cada vez mais aflitos, como se pressentisse a aproximação de algo maior. E, de fato, respondendo a esses relinchos, ouviu-se, em meio aos tiros, um barulho de cascos em grupo. Pelo clarão instável das lanternas,
dava para enxergar 5 sombras equinas surgindo na escuridão. O bando de mustangues retornando. Os mustangues, murmurou um dos rapazes incrédulo. Eles vieram por causa da égua. A aparição dos cavalos selvagens no meio daquela confusão criou um cenário caótico. Os mustangues não sabiam o que estava acontecendo, mas foram atraídos pelos chamados da companheira ferida. Um deles, possivelmente o líder, relinchou forte, parecendo convocar o bando a avançar para perto do curral. Marcos arregalou os olhos ao ver os vultos dos caçadores também se movendo ao redor, tentando cercar o bando. Focos de luz tremulavam em meio às rajadas de fogo, e as silhuetas humanas corriam de um lado a outro para não serem atropeladas pelos cavalos que se agitavam. A égua, presa no cercado, ergueu a cabeça e tentou pular a barreira, mas a pata ferida não a deixou ir muito longe. A madeira rangeu e um dos pés de apoio que sustentavam o cercado se partiu. Nesse instante, um estalo de tiro fez a égua disparar de medo, quebrando a tábua que a mantinha confinada. O coração de Marcos gelou quando viu o animal mancando desesperado em direção aos mustangues. "Ela vai acabar no meio do fogo cruzado!" exclamou Raimundo, chegando ofegante com a arma em punho. 2 invasores, talvez pegos de surpresa, se desviaram para não serem atropelados, largando ferramentas e cordas pelo chão. Vendo a oportunidade de fugir, a égua correu atrás dos mustangues, tentando acompanhar o bando apesar da dor na perna. Ao perceberem a presença dela, os mustangues se reagruparam ao redor, como se a reconhecessem, e partiram em disparada para longe das luzes e dos tiros. Nesse ínterim, os caçadores que ainda estavam ali também reagiram. Um deles atirou em direção aos cavalos, mas o estouro do tiro veio acompanhado de uma nuvem de fumaça. Um lampião despencou e se partiu perto do curral, fazendo uma labareda momentânea subir no ar. Aquilo gerou clarões e sombras que dançavam no chão. Os defensores do rancho avançaram no meio da fumaça, disparando para o alto para afugentar os homens que restavam. Marcos berrou para que ninguém mirasse nos cavalos. Seu temor era que a égua ou qualquer outro mustangue fosse atingido por engano. Enquanto os cavalos fugiam em carreiras desordenadas, os caçadores começaram a recuar também, percebendo que o elemento surpresa não havia sido tão bem sucedido quanto imaginavam. "Vão embora!" gritou um dos bandidos, dando ordens para o restante recuar pela brecha na cerca. Outro tentava recuperar uma bolsa com equipamentos, mas foi forçado a largar tudo quando um dos peões do rancho o ameaçou à distância. A fumaça se espalhou, oriunda de pequenos focos de incêndio que se formaram com o óleo do lampião quebrado. Raimundo tentava abafar as chamas com um pano, enquanto Marcos, ainda com o rifle empunhado, observava os invasores correndo na escuridão. Não havia muito o que fazer para capturá-los sem pôr a vida de todos em risco. Aqueles poucos que invadiram o rancho se perderam na noite, cobertos pelas sombras e pela vegetação densa. "Precisamos ver se alguém se machucou", gritou um peão preocupado com a possibilidade de feridos. O grupo do rancho começou a reunir os homens para fazer a contagem e conferir se todos estavam bem. Alguns tinham ralados ou arranhões, mas nada grave. O pior era o sentimento de frustração e impotência, pois, apesar de terem repelido o ataque, não conseguiram prender nenhum dos caçadores. E, sobretudo, haviam perdido a égua que tanto protegeram. "Ela correu com o bando", murmurou Marcos, olhando para as tábuas quebradas do curral. "Tá ferida, mas ainda assim fugiu. E agora a gente não sabe se vai conseguir encontrá-la." Ninguém tinha resposta. Num estalo de tristeza, todos perceberam que a égua ferida agora se embrenhava na noite junto com o grupo de mustangues. E com caçadores rondando, a ameaça de novas armadilhas era enorme. A tensão continuava a apertar o peito de cada um ali. Pouco depois, a calma começou a retornar ao rancho. O fogo pequeno foi controlado. As balas já não silvavam pelo ar. Mas a escuridão permanecia intimidante. Alguns se sentaram no chão, trocando olhares preocupados. Raimundo levou a mão ao ombro de Marcos. "Pelo menos estamos vivos. E conseguimos fazer eles recuarem",
Mas a égua e aqueles mustangues. Marcos sussurrou cabisbaixo, imaginando os animais soltos na noite, possivelmente rumo a outra armadilha. Ele pegou uma lanterna e andou alguns metros até a área mais aberta, onde a fumaça começava a dissipar. O cheiro de pólvora e óleo queimado deixava o ar pesado. Fitando o horizonte, Marcos enxergou, ao longe, silhuetas equinas correndo sob a luz difusa das estrelas. Eram os mustangues, conduzindo a égua manquitolando ao lado. Num misto de alívio por saber que ela continuava em pé e pavor por ela não ter condições plenas de se defender, Marcos sentiu o coração se apertar. Através da fumaça que se dissipava, Marcos viu as silhuetas da manada de mustangues desaparecendo na escuridão estrelada, o coração apertado com a certeza de que todos estavam em grande perigo, longe da proteção do rancho. O sol mal havia surgido no horizonte quando Marcos saiu de casa, ainda sentindo a adrenalina do confronto noturno. O cheiro de fumaça e pólvora que pairava sobre o rancho agora se dissipava lentamente, revelando os estragos que a invasão causara. Partes da cerca estavam quebradas, algumas tábuas do curral jaziam estilhaçadas e marcas de pneus cortavam o terreno como cicatrizes frescas. Os peões já se moviam sem precisar de ordens diretas. Juntavam lenha para reforçar fogueiras de vigília, avaliavam pontos de acesso na propriedade e verificavam se havia qualquer armadilha deixada para trás. O clima era de urgência e cansaço, mas também de uma certa solidariedade. Depois de tudo, mesmo assustados, eles percebiam que só unidos poderiam enfrentar uma ameaça tão organizada. Raimundo surgiu do estábulo de expressão sombria, limpando as mãos sujas de pó. Falou a Marcos em voz baixa, receoso de ser ouvido por alguém que não fosse de confiança. Ainda tô preocupado com algum espião aqui dentro. Alguém anda passando informação para os caçadores. Mas por ora temos que achar a égua e o resto dos mustangues. Marcos concordou, lembrando a cena dos cavalos fugindo noite adentro, a égua mancando atrás da manada. Ele ajeitou o chapéu, olhando para além do pasto queimado pelo sol. Sentia-se na obrigação de resgatar o animal que salvara antes, agora solto em meio a tanto perigo. Se eles estiverem indo em direção às rochas ou a algum cânion, podemos tentar interceptá-los antes que os caçadores instalem mais armadilhas. Reuniu então um pequeno grupo disposto a vasculhar a região ao amanhecer. Começaram a checar mantimentos, cantis de água, kits de primeiros socorros e aquilo que pudessem precisar para dar suporte aos cavalos feridos. Também levaram cordas, caso fosse necessário laçar algum animal em desespero ou enfrentar situações mais delicadas. Foi nesse momento que Dr. Gabriela chegou no jipe, coberto de poeira, quase derrapando ao estacionar. Saltou do veículo com um semblante preocupado, carregando uma caixa de metal repleta de medicamentos e ataduras. Fui avisada do tumulto de ontem à noite. Alguém me contou que vocês perderam a égua ferida no meio do fogo cruzado. Disse enquanto limpava as mãos. Pois é, doutora, respondeu Marcos, secando o suor da testa com um lenço. Fizeram um ataque de surpresa. A coitada se assustou, quebrou o cercado e seguiu o bando. Não conseguimos detê-la. Gabriela fez que sim, olhando ao redor para avaliar os destroços. Vocês vão sair em busca deles agora de manhã? É o plano, Raimundo explicou. Queremos chegar antes dos caçadores, que provavelmente vão tentar cercar esse bando de novo. Vou junto com vocês, Gabriela decidiu. Tenho certeza de que vamos precisar de cuidados veterinários se os encontrarmos. Marcos e Raimundo se entreolharam, aliviados por ter alguém de conhecimento médico animal. Não havia tempo a perder. Então todos montaram. Marcos seguiu em trovão, Raimundo levou seu cavalo castanho e Dr. Gabriela foi dirigindo o jipe atrás, carregando os suprimentos e facilitando a carona para qualquer outro peão que quisesse ir a pé. O grupo partiu assim que o sol se fez mais firme no céu. A poeira levantada pelos cascos e pelos pneus do jipe formava uma nuvem alaranjada que contrastava com o azul quase sem nuvens. O calor prometia ser intenso, mas ninguém reclamava. A tensão superava qualquer desconforto. A ideia inicial era rastrear pistas deixadas pelos mustangues durante a noite.
Muitos cavalos, ainda mais um deles mancando, poderiam imprimir marcas no solo, pegadas, fezes ou vegetação amassada. Marcos e Raimundo tinham experiência em seguir rastros, então alternavam a dianteira para verificar o terreno. "Olha aqui", murmurou Raimundo, apontando para impressões na terra fofa. "Parece que passaram por esse trecho há poucas horas." Ele se abaixou, tateando um rastro de casco parcialmente coberto por poeira. Marcos desmontou, examinando mais de perto. Constatou uma irregularidade no padrão de pegadas, confirmando que um dos animais se apoiava de forma desigual, possivelmente a égua ferida. "Temos chance de encontrá-los antes que os caçadores levantem acampamento", avaliou, com um fio de esperança surgindo em sua voz. Conforme avançavam, a paisagem se abria em colinas secas e formações rochosas que despontavam como gigantes adormecidos. Era ali que os mustangues costumavam vagar, buscando água em córregos ocultos ou charcos que se formavam a cada chuva. Dr. Gabriela, dirigindo cautelosamente, seguia as indicações de Marcos e tentava desviar de pedras maiores. O jipe chacoalhava e o kit veterinário tilintava no porta-malas. Em certo ponto, Marcos ergueu o braço para o grupo parar. Trovão relinchou baixinho, incomodado com algum cheiro no ar. Foi então que avistaram uma mancha escura enroscada em um arbusto próximo. Restos de comida e uma corda pendurada com nós toscos e marcas de uso recente. "Os caçadores podem ter passado por aqui", Marcos comentou, sentindo o coração acelerar. Ele notou que, ao longe, uma trilha de pegadas de pneu surgia e desaparecia entre as pedras. Parecia um caminho fora de estrada, provavelmente usado por quem quisesse chegar mais perto dos cavalos sem precisar deixar o veículo distante. "Estão bem equipados esses malditos", rosnou Raimundo. "Se a gente não for rápido, vão encurralar os mustangues de novo." Reunidos, decidiram manter a formação. Marcos e Raimundo seguiriam pelos pontos de trilha onde as rochas permitissem passar a cavalo. Dr. Gabriela, com o jipe, buscaria contornar um caminho menos acidentado, encontrando-os no outro extremo da rota para cobrir mais terreno. O objetivo era cercar a área de forma a avistar logo os cavalos ou evidências de emboscada. Ao cruzar uma pequena depressão no terreno, Marcos pôde ver uma encosta de pedras claras, quase brancas, que cintilavam à luz do sol. Costumava ser um lugar tranquilo, mas agora algumas aves voavam em círculos, agitadas, como se tivessem sido espantadas de seu ninho. Trovão estremeceu, levantando as orelhas, atento a um som indistinto que vinha adiante. O vento soprou, trazendo um cheiro distante de suor, poeira e possivelmente sangue. Marcos passou a mão na arma que levava presa à sela. Raimundo fez o mesmo. "Melhor termos cuidado aqui", advertiu Raimundo, mantendo o tom baixo, quase um sussurro. Subiram a encosta devagar, vendo cada vez mais o panorama se abrir. As pedras formavam uma espécie de anfiteatro natural, e lá embaixo havia um vale estreito, onde a vegetação era um pouco mais verde, sinal de algum lençol freático subterrâneo. De repente, um relincho curto se fez ouvir, ecoando nas paredes rochosas. "Pode ser eles", sussurrou Marcos, o coração disparado. No mesmo instante, Dr. Gabriela se comunicou por um pequeno rádio que Raimundo carregava. "Estou seguindo por um caminho paralelo e vi 2 motos perto de uma formação rochosa. Acredito que sejam dos caçadores. Vocês estão bem?" Raimundo confirmou que sim, e que também suspeitavam de algo ali por perto. Decidiram seguir com cautela, pois qualquer movimento brusco podia alertar os homens que operavam aquelas motos. Poucos metros à frente, avistaram algo que fez o sangue gelar. Uma trilha de manchas escuras, possivelmente sangue, que se estendia por uma curva rochosa. Havia também pegadas de cavalos, indicando que eles passaram por ali. "Eles podem ter sido atacados", comentou Raimundo, engolindo seco. "Ou essa égua já estava muito ferida." Marcos não conseguia afastar a imagem da égua mancando, tentando acompanhar o bando. Precisava encontrá-la logo. Com cuidado, avançou mais.
até vislumbrar uma parte do vale em que os mustangues pareciam ter corrido em direção a um bosque de vegetação cerrada. Não havia sinal dos caçadores naquele ponto exato, mas uma inquietação o dominava. Gabriela, tenta chegar pela entrada do vale. Vamos tentar descer aqui, disse Raimundo no rádio. O vento se intensificou, balançando os arbustos rasteiros e levantando poeira. Podia-se ouvir ao longe o ronco de motor, talvez das motos ligadas em algum lugar próximo. Se os caçadores ainda estivessem naquela área, significava que um confronto era iminente. Mas o grupo de Marcos não se deixava abater. Tomavam cada passo com estratégia, atentos a qualquer barulho diferente. A amizade e a lealdade que os unia davam um pouco mais de coragem para enfrentar a incerteza. Ainda assim, ninguém conseguia apagar da mente que estavam em desvantagem de armamento e número, lutando contra gente disposta a tudo por lucro. De repente, um dos peões que acompanhava a expedição veio galopando numa velocidade atordoante. Ele havia ficado mais para trás, fiscalizando um caminho diferente. O rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Seu Marcos!" gritou, puxando as rédeas e fazendo o cavalo parar empoeirado. "É urgente!" Todos se viraram para encará-lo. O rapaz mal conseguia falar. Arfava, tentando organizar as palavras. Eu vi a égua, senhor. Ela tá mancando demais. Tinha um grupo de mustangues perto de um cânion e parece que os caçadores estão seguindo eles." Marcos sentiu o coração pular. Sabia que naquela região havia um cânion estreito, cujas encostas eram traiçoeiras e cheias de rochas soltas. Se os mustangues entrassem lá encurralados, virariam alvo fácil para laços e armas de fogo. Raimundo aproximou o cavalo, apreensivo. "Vamos, mostra o caminho." O peão segurou firme as rédeas, tentando se acalmar o suficiente para guiar a todos. Olhou para Marcos, com o rosto ainda tomado pelo medo. "Eu juro que vi a égua mancando feio enquanto o bando de mustangues contornava um perigoso cânion bem à frente dos caçadores." Marcos e seus companheiros seguiram os rastros até os primeiros contrafortes do cânion, onde o terreno ficava mais escarpado e pedregoso. Pelas pegadas de cascos espalhadas no chão seco, concluíram que os mustangues haviam se precipitado para dentro daquele desfiladeiro estreito, talvez fugindo dos tiros e laços que os caçadores vinham brandindo. O vento soprava forte ali, chicoteando os arbustos e levantando pequenas nuvens de poeira avermelhada. Raimundo, que vinha à frente, parou de súbito e ergueu a mão em sinal de alerta. Dali, conseguia ver uma espécie de garganta formada pelas rochas, um corredor natural que terminava em uma área aberta, quase como um pátio. O som ecoava estranhamente, de modo que qualquer voz ou disparo ressoava com força. "Eles devem ter cercado a manada por aqui", sussurrou. Marcos apertou as rédeas de trovão, olhando para a paisagem bruta que se erguia em faces rochosas. Esse cenário oferecia muitas vantagens para uma emboscada. Sabia que se os caçadores quisessem encurralar os mustangues, aquele era o local perfeito. Precisava ser rápido, mas também cauteloso. Logo atrás, Dr. Gabriela apareceu, segurando com firmeza a alça de uma pequena maleta de primeiros socorros. Vinha a pé, pois deixara o jipe perto de uma trilha onde não passaria. "Encontrei marcas de pneus que indicam que os caçadores estão mesmo mais à frente. Vocês têm certeza de que vão entrar nesse cânion?" questionou, com a expressão preocupada. Marcos encarou a veterinária, lembrando-se da égua que fugira ferida e dos demais cavalos que estavam em perigo. "Não temos escolha. Eles estão sem saída lá dentro. Se não fizermos algo, vão ser capturados ou mortos." Juntaram as forças. Metade do pequeno grupo adiantou-se, e a outra metade ficou de prontidão para cobrir a retaguarda, caso surgissem reforços inimigos. Passando por entre imponentes blocos de pedra, Marcos e Raimundo mantinham os olhos abertos a cada curva, tensos a cada sombra que surgia nas paredes de pedra. Logo ouviram relinchos agudos, misturados a gritos de homens. Não havia dúvida, o bando de mustangues estava acuado numa parte mais larga do cânion, cercado de um lado por rochas
e de outro pelos caçadores. Marcos sentiu o coração dar um solavanco no peito. Aquela gente não hesitaria em abrir fogo se notasse qualquer interferência. Vamos tentar dispersar a atenção deles, murmurou para Raimundo, que assentiu sem hesitar. Com um estalido firme da língua, Marcos incitou Trovão a avançar. Logo surgiram no campo de visão de 2 homens armados que guardavam a lateral do desfiladeiro. A reação foi imediata. Um deles ergueu a arma e disparou, a bala ricocheteando na pedra próxima. Raimundo respondeu com um tiro de advertência, atingindo a terra perto dos pés do invasor, que se jogou atrás de uma rocha. Mais adiante, Marcos distinguiu a movimentação de pelo menos 5 ou 6 criminosos, todos focados em laçar ou assustar os mustangues para que não escapassem. Os cavalos corriam de um lado a outro, relinchando em pavor. O líder deles, um garanhão escuro, girava em círculos para proteger a égua ferida, que cocheava, quase sem conseguir se sustentar. "Ali está ela", gritou o doutor. Gabriela, que vinha correndo atrás de Raimundo, tentando se manter abrigada enquanto checava o estado dos animais. A égua ferida, reconhecendo as vozes, relinchou em desespero. Parecia exausta. O bandido mais próximo gesticulava com uma corda, pronto para lançá-la, e outro segurava um rifle. Quando viram que o grupo de Marcos avançava, começaram a atirar freneticamente. As balas ricocheteavam, criando uma cacofonia de estalos que ecoava na rocha. Raimundo se abaixou atrás de uma saliência de pedra, puxando o Dr. Gabriela para protegê-la. Marcos fez Trovão saltar por uma brecha em um movimento ousado, tentando chegar perto dos mustangues para abrir uma rota de fuga. Ele gritava para que os cavalos corressem, mas o barulho dos tiros os deixava desorientados. De repente, surgiu um homem mais velho e carrancudo que exalava uma autoridade sombria, provavelmente o líder daquele grupo de caçadores. Trazia um revólver de cano longo e uma postura que indicava experiência. Falou alto, a voz reverberando no canyon. "Vocês acham que vão salvar esses bichos? Isso é um negócio grande e ninguém fica no meu caminho sem pagar caro." Marcos sentiu a raiva subir, mas se manteve firme. Apontou a arma, jurando a si mesmo que não deixaria aquele sujeito levar os mustangs. "Larguem esses cavalos", berrou. "Ou pagam vocês." O líder, com um riso seco, ergueu a mão para sinalizar a seus homens, que intensificaram os disparos. Num instante, tudo virou caos. Poeira se ergueu. Cavalos relinchavam. Homens gritavam instruções que se perdiam no eco. O garanhão selvagem, numa arrancada, atacou com as patas dianteiras um dos caçadores que tentava laçar a égua. O homem caiu para trás, cambaleando, e largou a corda. Foi o momento exato para que Dr. Gabriela corresse até a égua. Com movimentos rápidos, ela avaliou o ferimento. "Ela não vai aguentar fugir sem ajuda", gritou, o olhar ardendo de urgência para Marcos. Mas o tiroteio não diminuía. Enquanto Raimundo trocava bala com 2 caçadores que se escondiam atrás de pedras, Marcos tentava dispersar outros 3 que avançavam em direção aos cavalos. Ele incitou Trovão a galopar pelo meio, o cavalo relinchando em protesto ao barulho de tiros. Mesmo assim, Trovão avançou corajosamente. Um dos bandidos se assustou e disparou a esmo, errando o alvo por pouco. O líder dos caçadores aproveitou a brecha e puxou um pequeno revólver de seu coldre, mirando diretamente nas patas dianteiras do garanhão selvagem para imobilizá-lo. Marcos, num ato impetuoso, disparou antes, acertando a arma do sujeito e derrubando-a de sua mão. A arma caiu com um clangor surdo nas pedras. O homem urrou de raiva e se virou com o punho fechado, prestes a lançar um golpe físico. Antes que pudesse avançar, o líder travou o olhar em Marcos e com um rosnado gritou: "Maldito rancheiro intrometido, vou acabar com você e com qualquer um que ficar no meu caminho." Marcos se preparou para reagir, mas a confusão ao redor era tão intensa que, quando percebeu, outro bandido estava quase no flanco de Trovão, tentando atirar. Raimundo surgiu em cima da hora, acertando um tiro para dispersar o agressor. Uma chuva de pedras pequenas rolou despenhadeiro abaixo, e a poeira dificultou a visão de todos. O bando de mustangues, aproveitando o tumulto,
deu um arranque desesperado para escapar. O garanhão escuro seguiu na dianteira, trotando de forma ameaçadora para afastar os caçadores. A égua ferida, sustentada em parte pela determinação e em parte pela presença de Dr. Gabriela, também avançou, ainda que manquitolando. A veterinária, percebendo que não conseguiria segurá-la ali, recuou para que o animal seguisse a manada. O risco era grande, mas não havia melhor saída. Permanecer na linha de fogo era uma sentença de morte. Marcos avistou o chefe dos caçadores agarrar uma arma caída no chão. Gritou para Raimundo: "Cuidado, ele está armado de novo!" Os disparos ecoaram mais uma vez. Trovão, assustado, relinchou e tentou saltar para longe do fogo cruzado. Houve um breve momento em que tudo pareceu ficar em câmera lenta. Marcos puxava a rédea e se inclinava para proteger o cavalo, enquanto o chefe dos caçadores mirava na direção deles. Raimundo tentava recarregar a arma, impotente diante da rapidez dos acontecimentos. Uma das balas atingiu a sela, fazendo fagulhas voarem. O pânico tomou conta de Trovão, que se ergueu sobre as patas traseiras, relinchando em dor e susto. Nisso, o líder dos caçadores avançou de vez, vociferando palavrões, mas foi surpreendido por um coice do garanhão selvagem que ainda se mantinha nas redondezas, revidando a ameaça contra seu bando. O impacto do coice fez o homem cair para trás, mas não antes de apertar o gatilho mais uma vez. O tiro atravessou o ar com um silvo, e num segundo, Marcos sentiu Trovão estremecer. O cavalo relinchou forte, com um som de dor, e perdeu o equilíbrio. Marcos tentou segurá-lo, mas o peso de Trovão cedeu. As patas bambearam, e o animal tombou de lado. A poeira subiu, turva, engolfando homem e cavalo em um turbilhão de terra seca. "Não!" gritou Raimundo correndo na direção de Marcos e Trovão. No meio daquela confusão, os poucos caçadores restantes se dispersaram. Alguns fugiram a pé, outros procuraram as motos ou o veículo que estava estacionado atrás de um bloco de pedra. O líder, possivelmente ferido, se arrastava, mas ainda conseguia praguejar, prometendo vingança. Era tarde para ele agora. O bando havia se desfeito. Raimundo e Dr. Gabriela chegaram até Marcos, que tentava se erguer, tossindo poeira. Seu primeiro reflexo foi examinar Trovão. O cavalo jazia no chão, mexendo as patas numa agonia silenciosa, sangue manchando o pelo à altura do flanco. Marcos sentiu as pernas falharem ao ver aquilo. "Trovão!" Sua voz saiu embargada. Dr. Gabriela se ajoelhou ao lado do cavalo, passando a mão pela crina enquanto procurava estabilizá-lo. Raimundo mantinha a arma em punho, o olhar atento a qualquer ameaça remanescente. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pela respiração ofegante de todos que ali estavam e pelo gemido de dor do cavalo, tão leal e corajoso. No auge da luta, Trovão se ajoelhou, soltando um relincho de dor ao exibir sangue fresco no flanco, deixando Marcos paralisado de desespero. O silêncio pesava naquele trecho do cânion, interrompido apenas pelo som do vento arrastando poeira e pelo gemido fraco de Trovão, o cavalo que tombara ferido. Dr. Gabriela, ajoelhada, fazia o possível para estancar o sangue e avaliar a extensão do ferimento. Marcos sentia as mãos trêmulas, o coração apertado numa aflição profunda. Jamais imaginara seu companheiro de tantas jornadas naquela condição, ali ao chão, com a respiração ofegante. Raimundo, de arma ainda em punho, olhava em volta, atento a qualquer resquício de perigo. Notou que alguns caçadores fugiam sem rumo, e o chefe deles rastejava para trás de uma rocha. Vendo a situação de Trovão, Raimundo apertou os lábios, contendo a revolta. "Ele vai ficar bem?" perguntou para Dr. Gabriela com a voz embargada. A veterinária pressionou uma gaze improvisada na lateral do cavalo, franzindo o senho. "Precisamos levar Trovão para um lugar seguro agora mesmo. A bala atravessou o flanco, mas ainda não sei se pegou algo vital." Marcos respirou fundo, tentando recuperar a clareza de pensamento. Precisava encontrar forças e ajudar. Olhou para Raimundo. "Vamos tirar ele daqui primeiro. Com essa troca de tiros,
Esse lugar ainda pode desmoronar, ou eles podem voltar. Eles amarraram cordas em torno de Trovão, o que foi doloroso para o animal, mas necessário para içá-lo. Dr. Gabriela colocou uma bandagem grossa, com gaze e um pequeno remédio para controlar o sangramento. Enquanto faziam isso, 2 peões que haviam ficado na retaguarda chegaram para ajudar. Formaram um esforço conjunto para colocar Trovão de pé, apoiado em um arreio improvisado. Nesse ínterim, Marcos percebeu o chefe dos caçadores, ferido numa das pernas, se esgueirando e tentando se esconder. Não vai a lugar nenhum, rugiu Marcos, a raiva e a dor represadas. Fique quieto e reze para não ter matado meu cavalo. O homem retrucou com um palavrão, mas não tinha forças para levantar. Deixou-se ficar ali, enquanto seus comparsas já sumiam no horizonte. Raimundo deu cobertura a Marcos, apontando a arma para o bandido. Devemos entregá-lo às autoridades. Agora não há mais dúvida de que isso tudo faz parte de um esquema grande, disse Raimundo. Talvez ele fale quem realmente financia essas caçadas. Marcos agarrou o braço do criminoso, ainda tremendo de indignação. Você vai responder pelo que fez, murmurou, lembrando o rosto de cada trabalhador do rancho que fora ameaçado. Depois de prender o homem com a ajuda de cordas, o grupo se concentrou em retirar Trovão da parte mais perigosa do cânion. O cavalo mancava, abaixando o pescoço a cada passo, mas aos poucos seguiu adiante, amparado pelos peões. Dr. Gabriela tentava aliviar sua dor enquanto Marcos fazia carícias em sua crina, sussurrando palavras de encorajamento. Aguenta firme, parceiro. Você é forte. Não desiste agora. À medida que avançavam, dava para ver, nas proximidades, os Mustangs seguindo rumo a uma área mais aberta. O garanhão escuro mantinha o bando coeso, protegendo a égua que ainda manquitolava, mas conseguia acompanhar melhor do que antes, graças a um breve atendimento que Dr. Gabriela conseguira prestar. Mesmo à distância, Marcos sentia um alívio em notar que os cavalos selvagens ainda estavam vivos, livres, apesar de tanto horror. Quando finalmente alcançaram um terreno mais plano, surgiu o jipe de Dr. Gabriela vindo de outra trilha. Outros peões, que haviam se espalhado pelo entorno, começaram a chegar. Formaram um comboio improvisado. Raimundo e alguns homens cuidavam do bandido capturado, que gemia de dor na perna, enquanto Marcos, ao lado de Dr. Gabriela, seguiam com Trovão em marcha lenta, rumo ao rancho. O calor do meio-dia batia forte, mas não havia pausa. Precisavam de cuidados urgentes. Levaram horas para chegar. No rancho, os trabalhadores prenderam o criminoso em um cômodo seguro, enquanto corriam para ajudar Dr. Gabriela a fazer um curativo mais detalhado em Trovão. Era uma cena comovente. O pátio repleto de gente aflita, torcendo pela recuperação do cavalo. Marcos estava sujo de sangue e poeira, mas não arredava pé de perto, limpando com cuidado o suor que escorria pelos olhos de Trovão. A veterinária aplicou anestésicos e costurou o ferimento sob luz de lampiões, pois já começava a escurecer. Ao final, com a voz cansada, Dr. Gabriela anunciou que Trovão não corria mais risco de morte imediata, mas precisaria de repouso total para se recuperar. Marcos agradeceu, os olhos marejados de alívio. Muitos ali se abraçaram, vibrando baixinho pela vida que se mantinha. Aquela noite se arrastou em incerteza, mas com uma ponta de esperança. Enquanto isso, o bandido capturado lançou ofensas e ameaças a quem passasse. Alguns peões sussurravam que ele era muito conhecido em outras regiões e que tinha gente poderosa por trás. Contudo, dessa vez, havia testemunhas, provas, relatos de moradores que se uniram contra a rede de caça ilegal. No dia seguinte, chegaram ao rancho 2 oficiais da polícia local, finalmente influenciados pela pressão da comunidade. Levaram o criminoso algemado, ouvindo de Marcos um relato firme sobre todas as evidências recolhidas. Raimundo entregou a corda, a arma e até fotos improvisadas que mostravam o símbolo usado pelos caçadores. O oficial prometeu investigar, agora com atenção real. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Depois de anos de boatos e corrupção,
Finalmente algo era feito para conter aquele esquema milionário de captura de Mustangs. Falava-se até que um político local, considerado respeitável, fazia parte do negócio, mas agora sua reputação afundava com as denúncias. Vários moradores vieram ao rancho para demonstrar solidariedade e oferecer ajuda. Alguns se prontificaram a manter guardas voluntárias pelas estradas e trilhas onde os cavalos costumavam passar. Marcos, por sua vez, passou os dias seguintes ao lado de Trovão, cuidando das ataduras, limpando o ferimento e oferecendo água fresca. Mesmo fraco, o cavalo abria os olhos para encarar o dono, como se confiasse plenamente naquele toque. A cada amanhecer, parecia recuperar um pouco do vigor que sempre o caracterizara. Nas terras mais distantes do rancho, avistava-se de vez em quando o bando de mustangues pastando, mantendo distância segura. A égua ferida já conseguia colocar mais peso na perna antes machucada. Parecia que, mesmo longe dos cuidados intensivos de Dr. Gabriela, ela encontrara no grupo selvagem um jeito de permanecer de pé. Era um espetáculo sutil vê-la seguir relinchando, livre das correntes humanas. Certo final de tarde, enquanto Marcos e Raimundo conferiam cercas recém-construídas, ouviram um barulho de cascos. Quando se voltaram, avistaram ao longe a manada, conduzida pelo garanhão escuro. Eles se aproximavam até onde pudessem enxergar Trovão, quase como se quisessem checar o estado do valente cavalo que arriscara tudo. Não se aproximavam demais, mantendo uma linha de cautela. Porém, a égua, mesmo mancando de leve, ergueu as orelhas e soltou um relincho curto, parecendo reconhecer Marcos. "Olha só", disse Raimundo tocando o ombro do amigo. "Parece que vieram agradecer ou ver se está tudo bem." Marcos sorriu, enxugando uma fina camada de suor. Aproximou-se alguns passos, mas a manada se manteve de longe. Ainda assim, a égua virou a cabeça, como se retribuísse o gesto. Um calor fraterno tomou conta do peito de Marcos, confirmando que toda aquela luta não fora em vão. A beleza desses animais selvagens, correndo soltos pelo sertão, era o símbolo mais puro de liberdade que ele conhecia. Em seguida, o bando se afastou lentamente, sumindo na claridade dourada do pôr do sol. Como o Dr. Gabriela previra num exame rápido, a égua parecia carregar uma nova vida no ventre. Um potro ou potrinha que, em breve, correria nas mesmas terras. A esperança renascia nos passos daquele bando. Perto da varanda do rancho, Trovão esperava, deitado sobre feno macio, ainda em recuperação. Quando avistou Marcos, relinchou baixinho, como se dissesse que estava contente em vê-lo. O homem fez um afago na crina do cavalo, sentindo o friozinho bom do entardecer. Sentia também um novo sentido de proteção e respeito por tudo que era selvagem e genuíno naquelas terras. Raimundo, encostado num pilar, comentou em voz baixa: "Já sabem na cidade que esses criminosos tinham apoio de gente grande. Vai dar um rebuliço, mas talvez, finalmente, a gente tenha justiça." Marcos assentiu, sentindo uma paz que há tempos não experimentava. Uma paz embebida de coragem e marcas de luta, mas que agora se firmava no coração. E se tudo der certo, teremos menos ameaças rondando essas terras. Foi um caminho difícil, mas serviu para a gente enxergar o que vale a pena defender. Quando o sol já se punha, pintando o céu de laranja e rosa, Marcos se aproximou de Trovão e tocou o rosto quente do cavalo com ternura. "Obrigado, meu amigo", sussurrou. "Você lutou comigo até o fim." Trovão respingou um sopro leve, quase um suspiro agradecido, deixando o focinho encostar na mão do dono. Raimundo se aproximou com uma expressão de admiração, enquanto o Dr. Gabriela, que os observava de longe, sorria satisfeita. Os dois sabiam que, por mais que restassem cicatrizes, a semente da mudança estava lançada. Ao longe, o bando de mustangues relinchava, correndo rumo à linha do horizonte. Talvez eles tivessem em seu instinto a certeza de que, ao menos por um tempo, as terras estariam mais seguras. Um sentimento de vitória e humildade tomou conta dos que ficaram no rancho,
como se todos aprendessem algo profundo sobre liberdade, coragem e respeito pelo que nasce selvagem. Marcos acompanhou com o olhar os cavalos até que sumissem de vista. Então murmurou, como se falasse para si mesmo, mas alto o bastante para Raimundo ouvir. Se até um cavalo selvagem sabe reconhecer a mão que o ajuda, talvez seja hora de nós, homens, aprendermos a honrar o que é livre.